tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Ponto Ano para terminar, fazer a segunda parte sobre o Homo Sacer. Só que agora nós vamos a partir de uma tabela que são as manifestações contemporâneas do Homo Sacer e a vida nua. Ele vai situar aqui as características da vida nua do Homo Sacer com exemplos e contextos, né? E do outro lado ele explica aqui onde é as fontes, e as fontes estão relacionadas no final do texto aqui. São muitas fontes, são 46 sites, portais, papers de vários lugares diferentes, institutos, né? E obviamente que eu não vou ficar citando, porque senão nós vamos ficar interminavelmente aqui. Bom, antes de mais nada, mais uma vez eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e assine o canal, tá bom? Isso é muito importante para criar contextos. Lembro a vocês que eu não estou fazendo aqui exatamente uma apreciação ou resenha da obra do George Agamben. O que nós estamos fazendo aqui é uma discussão do pensamento que se traduz da obra. A obra já tem alguns anos que eu li e não li toda, é um livro muito difícil, em que ele vai falando da tese dele, né? Mais minuciosamente, mais pormenorizadamente, mas é um livro muito difícil, né? Que é um livro meio que sociológico, mas meio que filosófico também. As discussões aqui, elas estão mais para o ramo ou para o lado da filosofia dos estados, ok? Então, por exemplo, quem são os refugiados solicitantes de asilo? Características de vida nua: eles são despojados de direitos, status legal ambíguo, vulneráveis à exploração e violência, acesso limitado a necessidades básicas. Exemplos e contextos: crises de refugiados na Europa e em outras regiões, campos de refugiados. Os detidos em Guantánamo ou centros de detenção. A detenção é indefinida, ausência de habeas corpus, condições desumanas, direitos e dignidades desconsiderados. Exemplo disso aí: prisioneiros de terror, da guerra ao terror, centros de detenção de imigrantes nos próprios Estados Unidos, inclusive coisa que está acontecendo agora, em que os imigrantes são simplesmente recolhidos e deportados, inclusive com correntes. Vítimas de violência estatal. Eles têm a redução à mera existência, perda de dignidade e humanidade, sujeitos à violência física e extrajudicial. Eu lembro, por exemplo, para vocês, que existem muitos prisioneiros no Brasil, que não têm uma culpa formada, que ainda não foram julgados e estão presos. Mas esses caras não se organizam, não reclamam, ninguém faz nada por eles, eles estão sem direitos, né? Ele não foi julgado erroneamente, culpabilizado erroneamente, não. Ele nem foi julgado, ele foi preso por um processo qualquer lá, um desvio, uma mancada de alguém ou dele próprio, foi em cana. Mas ele não foi culpabilizado ainda. Então, se amanhã ele for julgado e for julgado inocente, aqueles 10 anos que ele ficou na cadeia, quem que ressarce aquilo? E como que ele se liberta disso, né? Então ele é reduzido à mera existência. Ele pode inclusive ser morto lá dentro, contaminar alguma coisa, morrer de uma doença, e a vida dele será apagada sem que ele tenha recursos aos seus direitos, né? Exemplo disso aí: o povo de Rohingya em Mianmar, migrantes na fronteira dos Estados Unidos, no México, uso de poderes de emergência contra civis. É o que está acontecendo agora lá. Indivíduos em quarentena e lockdown, que é uma crítica de Agamben. Vida reduzida a uma condição puramente biológica, sacrifício de relações sociais, trabalho e crenças políticas em nome da sobrevida. Medidas de saúde pública durante a pandemia de Covid-19. Ao que tudo indica, isso aí já estaria fora do livro do Agamben, ele se mostrou crítico a essa forma de reduzir a condição do lockdown, né? Nesse aspecto eu não concordo com ele, porque isso poderia ter se discutido na sociedade. Mas se você discute isso aqui, dá tempo de morrer muita gente. Então a primeira tarefa, o procedimento em benefício de todos seria realmente criar os lockdowns e ir discutindo passo a passo. Então essa tabela é crucial para ilustrar a relevância contemporânea e a aplicação dos conceitos de Agamben ao apresentar exemplos concretos da vida nua e estado de exceção.
Em contextos atuais, ele demonstra que as teorias de Agamben não são meramente históricas ou abstratas, mas elas têm aplicações e implicações diretas e visíveis na vida de milhões de pessoas. A tabela ajuda a ancorar a discussão filosófica em realidades sociais e políticas, tornando a análise mais palpável e urgente para o leitor, e reforça a tese de que o Homo sapiens é a cifra das sociedades modernas. Olha bem, e serviu como resumo da primeira parte. Muito bem. Agamben argumenta que a vida nua não existe fora da política ou do poder e que, na verdade, é produzida por eles. Ele postula que todos os homens são potencialmente homines sacri, ou seja, homo sapiens, sugerindo que essa condição não é uma anomalia, mas uma estrutura inerente à política atual ocidental. A implicação é que a cidadania e os direitos associados a bios não são garantias absolutas, mas sim uma condição precária que pode ser suspensa a qualquer momento pela decisão soberana de um Estado profundo. A figura do Homo sapiens não é uma relíquia histórica, mas uma estrutura permanente que revela a verdade subjacente de qualquer indivíduo pode ser reduzido à vida nua. Isso desafia a crença liberal, da inviolabilidade dos direitos e sugere que a segurança da vida política é uma ilusão mantida pela exclusão contínua de outros, daqueles que são os outros, que servem como referencial negativo para a identidade do cidadão. Aquele cara que está preso lá, ele é um bandido. Mas ele não foi julgado. Não, mas ele está lá porque o Estado sabe o que está fazendo. Se ele foi colocado ali, poder sobre ele. Está excluído. A linha entre a vida protegida e a vida matável é tênue e constantemente redefinida pelo tal poder. Agora nós vamos falar da literatura, poesia e estética. A categoria de vida nua refere-se a sujeitos que a eles são negados tanto a representação política quanto a representação legal. Práticas artísticas contemporâneas que abordam temas como migração, apatridia, o que seria o sem-pátria, comunidades diaspóricas, ou seja, aqueles que migram, saem em bando, direitos humanos e zonas de conflito, oferecem uma forma significativa de refletir sobre a vida nua e as zonas de indistinção, como se fossem campos. A estética pode, assim, articular a precariedade e a falta de direito dos indivíduos nas zonas de indistinção. Agamben explora o conceito de corporeidade nua, que ele relaciona à teologia como a história de Adão e Eva antes e depois do pecado, que depois foram expulsos do paraíso, que seria a ideia central aí, servindo como uma analogia para a vida nua. Para ele, a corporeidade nua é um pressuposto obscuro e impalpável que se torna visível através da desnudação. Desnudação, no caso, aí, retirada de direitos. Isso sugere que a nudez não é um estado, mas um evento de desnudação, revelando uma imperfeição constitutiva. Quer dizer, o Estado, de uma tal forma, quando desnudo o cidadão joga sem direitos, é uma imperfeição. A figura do Muselmann, quel ci resta de altruísta, ou seja, o Muselmann, deve ser Museu do Homem, sei lá, o que resta de Auschwitz, de Agamben, de 1998, uma obra posterior a essa do Homo sapiens, gerou um debate sobre a possibilidade de imaginar, representar e testemunhar essa figura limite do humano, que é um ponto cego do poder e carece de uma imagem convencional. É um ponto cego mesmo. As obras literárias e poéticas frequentemente servem como um campo fértil para a exploração das ideias de Agamben, revelando as manifestações da vida nua e do estado de exceção. Essa análise é muito interessante porque isso aqui, até onde eu me lembro, não era cogitado dentro da obra, mas possivelmente sim. Vamos falar de Franz Kafka. Agamben interpreta a obra de Kafka como a mais preciosa descrição da vida sob um banimento abrangente. Ele vê as figuras de Kafka empregando estratégias para desativar as formas espectrais que a lei assume no estado de exceção. Em Diante da Lei, o homem, que é um título, é o homem do campo impedido de entrar na lei, encarna a lógica sacrificial da lei, estando simultaneamente incluído e excluído, incluído numa lista daqueles que seriam excluídos. Agamben contraria Derrida, que é o filósofo, vendo o fechamento da porta como um evento positivo que interrompe a vigência da lei. Na Colônia Penal, que é outro livro,
A destruição da máquina de exceção é interpretada como uma redenção da linguagem escrita da lei, revelando a essência assassina da lei. Joseph K., no processo, né, de Kafka, que é acusado por uma lei inescrutável e vive em um sistema jurídico onipresente, mas invisível, pode ser visto como um homo sacer, cuja vida é reduzida a uma existência sem direitos ou explicações e, portanto, matável e sem culpa de matá-lo. Paul Celan. A poesia de Paul Celan, profundamente marcada pelo Holocausto, explora a linguagem como testemunho remanescente. A impossibilidade de escrever em alemão, a língua dos assassinos de sua mãe, no caso, cria um paradoxo central à sua poética. A linguagem de Celan é idiomática, marcando a singularidade e a irrepetibilidade de um evento, deixando uma cicatriz, uma marca, uma ferida na sociedade, né? Agamben conecta a linguagem de Celan ao Museu de Auschwitz, a figura mais obscura dos campos, aquele que está entre a vida e a morte, incapaz de testemunhar diretamente, mas cujo balbucio, né, é uma forma de testemunho. A incapacidade de falar do Mausilman autentica seu testemunho, tornando o verdadeiro testemunho. Nelly Sachs. A poesia de Nelly Sachs também lida com os horrores indizíveis dos campos de concentração nazistas, buscando uma linguagem que possa expressar o inexprimível e servir como um meio de sobrevivência. Ela questiona o significado das palavras em alemão e a busca na linguagem do silêncio para abordar o indizível. A busca de Sachs por uma linguagem para o indizível do Holocausto ressoa profundamente com uma condição de vida nua no campo onde a linguagem falha em representar a experiência humana, e a poesia se torna um ato de resistência e sobrevivência. Clarice Lispector, embora os materiais de pesquisa não estabeleçam uma conexão direta com o Homo sacer, a obra A Hora da Estrela de Lispector, com a sua protagonista Macabeia, explora temas de marginalização, desigualdade social, a condição humana em que sua forma mais despojada. Macabeia, uma mulher subeducada e de baixa condição social, é vista como não suficiente pelos outros, vivendo uma existência mundana e isolada. Sua vida desprovida de ambição e reconhecimento pode ser interpretada como uma representação literária da vida nua, uma existência reduzida ao mínimo biológico e social, desprovida de bios em seu sentido pleno. Albert Camus. O romance O Estrangeiro, de Camus, com o seu protagonista Mersault, acho que é Merceau que fala, explora a indiferença existencial e um mundo desprovido de significado intrínseco. A vida de Mersault é caracterizada pela falta de interesse em eventos, amor, morte ou instituições, reduzindo-os a meramente biológicos, ou ideias feitas pelo homem sem qualquer realidade por trás delas. Embora a obra não use o termo vida nua, a descrição de Mersault como alguém para quem fala a vida é apenas algo que acontece com eles, algo que realmente não importa, e a redução de sua existência a uma série de eventos sem significado intrínseco ecoam a despolitização e a desumanização da vida nua. Sua indiferença pode ser vista como uma forma de apatia que ressoa na descrição de Museu de Agamben. A vida nua é definida pela sua exclusão de representação legal e política. Artistas tentam representar essa condição, artistas que tentam enfrentar essa condição, enfrentam o desafio desafio de dar forma e visibilidade ao que é, por definição, despojado de forma e significado reconhecíveis, conforme o que foi descrito aí dos literatos. A figura de Museu de Auschwitz, né, que é de Agamben, é descrita como um ponto cego do poder, o que implica uma dificuldade intrínseca de representação. E isso sugere que a estética, ao tentar representar a vida nua, não pode simplesmente mostrar o que já é visível ou representável por meios convencionais. Em vez disso, ele deve operar na zona de indistinção, explorando a ausência, o silêncio, o fragmento e o que resta, como a poesia de Celan. É o caso do preso lá que nunca foi julgado, mas que está sob poder na custódia, né? A arte, portanto, torna-se um campo crítico
onde as fronteiras entre o humano e o não humano, dizível e indizível, são testadas e por vezes subvertidas, desafiando as próprias categorias de representação de linguagem. Isso implica que a estética não é apenas uma ilustração de teoria, mas uma ferramenta para a sua exploração, para dar voz ao que foi silenciado e potencialmente para a resistência. E eu acho hoje em dia muito difícil que a gente consiga essa resistência. Não existe espaço para o homem revolucionar seu modo de agir e ser e enfrentar esse fato. A coisa está muito total, né, sobre o cidadão. Tanto é que você vê que as coisas ressoam em todos os países, em todas as regiões, da mesma forma, né? Conforme estão sendo eleitos governos agora, os movimentos estão havendo dentro das redes sociais que privilegiam a visão de uma história contada que não é verdadeira para milhões de pessoas, enquanto quando você consegue tentar fazer uma defesa, quando você tenta dizer que aquilo não é daquela forma e reunir pessoas para se opor e conseguir soerguer essa sociedade, balizá-la na ética efetiva e não essa ética imaginada e mentirosa e tal, você não consegue espaço. Um cara fala uma bobagem lá, conta uma besteira, faz um negócio com IA lá, com uma foto de quem não existe, ou de quem existe, mas não falou aquilo tem 400 milhões de visualizações, enquanto você está lá argumentando, descortinando, dizendo que aquilo ali não é o que eles estão pensando, você tem 4.000 visualizações, no máximo 10.000. Isso é muito complicado. Esse poder a gente não consegue subverter. Então, mas esse poder está fazendo as mentes, e essas mentes estão apacentadas ou voltadas ideologicamente para um lado. Significado disso, você não tem ambiente para se rebelar, para dizer o que é a verdade, para mudar o status quo das coisas. Críticas e perspectivas futuras. O projeto Homo Sacer de Agamben, apesar de sua profunda influência, gerou diversas críticas significativas que podem ser divididas em duas linhas principais de argumentação. Eu concordo em pensamento com a tese dele, mas eu teria que fazer um estudo sobre o trabalho dele, no primeiro e nos outros livros, no primeiro livro citado e nos outros dois livros citados, para saber se ele fez uma interpretação. Agora, é claro que Agamben é um sociólogo, né, com linguagem filosófica. Ele é uma pessoa que ele vê fatos e os analisa, né, não concordando, discordando necessariamente daquilo. É claro que todo mundo discorda de um Estado antiético, de um poder subreptício, de um soberano acima de todos, de um Estado neoliberal que conjuga e compra tudo para poder manipular as pessoas. Claro que ele não concorda com isso, né? Talvez o ponto de divergência seja lá com relação à questão da Covid, porque ele pareceu ver ali uma espécie de solução do Estado acima do indivíduo, mas eu nesse momento eu não posso concordar porque nós não tínhamos muita solução naquele momento, mas fica em aberto. Vamos ler a crítica e perspectivas futuras. O projeto Homo Sacer de Agamben, apesar de sua profunda influência, gerou diversas críticas. Vamos ver quais são as críticas. As críticas ao projeto Homo Sacer. A primeira linha da crítica é direcionada ao lado sombrio de sua teoria, que postula que todos os indivíduos estão aprisionados em um estado de exceção aparentemente interminável. Eu acho que não está muito distante disso, não. Críticos afirmam que essa perspectiva resulta principalmente da estratégia de estiramento conceitual. Né? Quer dizer, que ele pegou o conceito assim e esticou assim para caber tudo lá dentro. Não sei se é verdade. Começando pelo próprio conceito de estado de exceção. A segunda linha crítica questiona o conceito de Agamben de política para além da biopolítica. Olha bem, ele recebeu muitas críticas no momento em que essa excepcionalidade não era tão visível, conforme é no dia de hoje. Tanto é que as ideias dele são usadas por um filósofo, são compatibilizadas e trazidas à luz por um filósofo que é o Byung-Chul Han, que é um dos melhores intérpretes da realidade. Ele traz muitas passagens da forma como Agamben vê isso que acontece na modernidade. Por isso que eu digo que Agamben é muito atual. E ele foi criticado ao longo desses 30 anos. Né? Seus argumentos são considerados vagos quando se trata de perspectiva de um futuro processo político. Eu também tenho esse medo. Isto levou a suspeita de que suas ideias sobre as opções alternativas ao atual estado desastroso que as coisas estão, em última análise, são ideias apolíticas do político.
Não sei. Baseada em um mito do não político de uma sociedade totalmente reconciliada. Eles estão falando aqui que ele está indo contra a política, mas por quê? Porque a sociedade já se reconciliou de toda, já teria se reconciliado. Não sei se ele pensa assim, mas isso seria uma utopia, né? A crítica de Gordon Hall sobre a visão de Agamben da pandemia Covid-19 exemplifica o estiramento conceitual e a obscuridade da política Agamben. Olha bem, nesse aspecto eu vou concordar. O Gordon Hall diz que ele pegou a tese lá de trás e viu nos comandos com relação à questão do lockdown da Covid e os processos de vacinação, parará, ele viu uma manipulação parecida com essa do Estado profundo que está acima do cidadão soberano. Eu acredito que não foi a mesma coisa, então eu também faria essa crítica a ele. Acho que aí ele se enganou. As críticas apontam para um pessimismo de Agamben e uma alegada vaguidade da sua política além da biopolítica. Agamben sugere que a libertação virá do pensamento subversivo e não de ações revolucionárias, e propõe uma política como um meio puro e uma forma de vida que são inoperantes. Ele está dizendo aqui que ele está negando a política, né? Mas que ele está raciocinando com a utopia. Não sei se é verdade. Isso levanta uma questão crucial sobre a agência política, ou seja, a forma de ação política na teoria de Agamben. Se a ética é desvinculada da culpa e responsabilidade, isso pode ser interpretado como uma forma de despolitização da ação humana no cenário biopolítico. Tá, mas isso não está acontecendo? Se a ética for desvinculada da culpa e da responsabilidade, isso pode ser interpretado como uma forma de despolitização. Sim, no seu cerne, sim. Mas funciona como se fosse a política, né? E não deixa de ser uma política. Ao invés de buscar a ação transformadora ou a responsabilização pelos atos de exclusão e de violência, Agamben parece apontar para uma vida feliz que existe à margem dessas categorias. Ele está dizendo que o pensamento de Agamben é utópico. Eu acho que a parte de denúncia desse pensamento da sociedade atual de Agamben é perfeita, com alguns erros, obviamente, né? Também não sou um gênio para saber o que esses caras estão falando, porque eles são muito inteligentes. Isso levanta a questão se a visão de Agamben, ao focar na inoperatividade e na forma de vida como um meio puro, oferece uma resposta ética que seja suficiente para a nossa barbárie biopolítica atual, ou se ela corre o risco de se tornar uma apolítica e, portanto, utópica. Tá, já fizeram essa crítica aí. Contrapontos e desenvolvimentos. Apesar das críticas, do trabalho de Agamben tem sido um ponto de partida para outros pensadores que buscam desenvolver ou contrapor suas ideias sobre biopolítica e comunidade. Roberto Espósito, que parece que escreveu um livro chamado Comunitas e Imunitas. O Espósito, outro proeminente pensador da biopolítica, oferece uma visão contrastante com a de Agamben. Enquanto Agamben busca uma desativação das formas biopolíticas de controle, Espósito defende uma biopolítica afirmativa. Espósito explora os conceitos de comunitas, ou seja, comunidade, e imunitas, ou seja, de imunidade, argumentando que a comunitas é fundada em uma obrigação comum, ou seja, dentro da comunidade, ou munus, que exige uma expropriação da própria essência dos indivíduos. Imunitas, por sua vez, é um mecanismo de proteção individual contra as demandas da vida comum, mas que pode se tornar destrutivo e se exceder um certo limiar. Espósito busca transformar essa relação reconcebendo o sistema imune como um filtro relacional entre dentro e fora, promovendo uma autotolerância que abraça a alteridade. A alteridade é aquela coisa de cada um tem o direito de se expor e de ser não só convencido, mas assistido em seus pensamentos. Sua visão de emancipação é mais concreta e engajada em ações políticas para beneficiar a comunidade, como investimento em saúde pública, combate às desigualdades, em contraste com a passividade de Agamben. Ele está dizendo que Agamben não está dando uma forma de... que o pessimismo dele diz que nós não temos saída e que estamos indo para uma derrocada. E esse autor Espósito discute isso aí. Bom, teríamos que ler o livro com lentes, né? Vou aceitar a crítica do cara aqui porque eu não conheço o livro inteiro, pelo menos não me lembro. Jean-Luc Nancy, de Comunidade Inoperante. Agamben, ao seguir a obra de Jean-Luc Nancy,
a comunidade inoperante, propõe o conceito pós-marxista de inoperatividade. Esse conceito refere-se à potencialidade pura de realizar um trabalho, criar uma obra de arte, sem de fato realizar um trabalho físico. Essa ideia é formada em oposição ao conceito de poder operário, de Antônio Negri, que serve de base para um Estado autonomista marxista. Agamben argumenta que a capacidade contemplativa de não realizar um ato criativo ou não fazer um trabalho criativo é superior à realização efetiva do trabalho criativo. Isso se alinha à sua busca por uma política como um meio puro, onde a ação não é determinada por um fim específico, mas pela sua própria forma, desativando os dispositivos de poder. O que ele está dizendo aqui é que você não pode, que o Agamben quer fazer uma coisa sem pôr a mão na massa, né? Traduzindo-se muito pobremente. Política como meio puro e forma de vida. Agamben propõe uma cura para a biopolítica que envolve o desapego radical do direito e de qualquer propósito significativo, permitindo que a política se torne uma forma de meio puro. Essa ideia aqui é a ideia mais combatida dele, porque nesse desapego nós teríamos o que eles estão chamando de apolítica. Eu, de certa forma, entendo isso, porque político nós todos somos. Se você renuncia a fazer política para poder combater esse Estado, nós ficamos... ou nós temos um Estado reconciliado em que a condição de vida é sempre respeitada e sempre as leis respeitadas, mas aí não se faz política, ou então você faz política colocando contrapontos e juntando gente, indo para as ruas, dizendo o que quer e mudando as governanças, né? Essa forma messiânica, né, inspirada na ideia de violência divina de Benjamin, teria o poder de uma ruptura total sem ser violenta. Acho isso difícil, mas vou respeitar porque eu não entendo o suficiente. Agamben vislumbra um estado de exceção real, do qual a soberania se torna sem sentido, né? Quer dizer, seria uma excepcionalidade para o bem, né? Então não haveria tirania e não precisaria da soberania. A forma de vida é o conceito central para essa emancipação. Agamben a descreve como uma vida puramente destituinte, completamente livre dos controles dos dispositivos que são os aparatos de poder que capturam e modelam a vida do cidadão. Essa forma de vida é gerada por sua maneira de ser, um ethos, né, em vez de ser um sujeito produzido por aparatos. Os exemplos de monges franciscanos que buscavam integrar as regras monásticas à própria forma de vida, tornando regra e vida indistinguíveis, ilustra essa praxis inoperante, ou seja, o uso que é desconectado de um fim. A ética de Agamben adere ao ethos, onde não há nada a promulgar ou realizar, desorganizando a operatividade. Ele se opõe a qualquer ética que dite como alguém deve se comportar. Sua forma de vida é uma ontologia modal, onde a existência precede a essência e o ser é expresso por como ele é, não por o que ele é. Eu entendi, mas aí eu já vou discordar um pouco do Agamben, porque você não tem como não operar, né? E todo ser humano é político, você não vai deixar de ser político convivendo com outras pessoas, não tem como. Então, se você tem uma forma, né, um ethos, né, de viver em que você não opera em favor de algo, como que você vai substituir aquilo que está ali dizendo para você que algo é assim e que não é assado e que tem o poder sobre você, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A ética de Agamben adere ao ethos onde não há nada a promulgar ou realizar. Isso seria um estado futuro, uma utopia, onde nós teríamos superado o estado atual e não estaríamos organizando e promulgando nada, porque todos os acordos já estariam mais ou menos potencialmente realizados, ou que poderiam potencialmente se realizar, né? Ele se opõe a qualquer ética que dite a alguém como deve se comportar. Tudo bem, mas isso é uma sociedade muito evoluída, né? Se você não precisar de dizer para alguém como que ele faça as coisas, né? Sua forma de vida é uma ontologia modal, ou seja, aquilo que envolve lá no passado um modus onde a existência precede a essência, claro, mas que depois a essência se desenvolve. E o ser é expresso de um como ele é e não o que ele é.
Tá, o que ele é na presidência do Estado. Essa vida singular, como uma mônada, né, que se comunica com outras e é inseparável da sua forma, mas separável de cada coisa e contexto. Agamben sugere que essa forma vida, ou forma de vida, está escondida no presente, não nas tendências que parecem progressistas, mas no insignificante e no desprezível, ou seja, aquele que não é levado em consideração. Tudo bem, é uma forma de ver filosoficamente, mas como tradição de luta é inoperante. Conclusão. O legado de Agamben e os desafios da vida contemporânea. O projeto Homo Sacer de Giorgio Agamben representa uma das mais incisivas e abrangentes análises em relação entre poder, direito e vida na filosofia contemporânea. Ao ressuscitar a figura arcaica do Homo Sacer, o indivíduo que pode ser morto impunemente, mas não sacrificado, Agamben desvela uma lógica de inclusão excludente que, segundo ele, é constitutiva da soberania ocidental desde as suas origens até a modernidade. Sua reinterpretação de biopolítica de Foucault como campo de concentração como seu paradigma central e sua apropriação do estado de exceção de Schmitt, transformando em uma estrutura permanente, revela uma verdade inquietante. A vida nua, despojada de suas qualificações políticas e sociais, torna-se objeto primordial de poder, e nós vivemos isso. Eu fico penalizado de ver que existem pessoas que sequer têm noção disso aí e que parece que existem para serem sacrificadas, já entenderam a vida dessa forma. Então não vão nunca se unir a outros. E outros que veem a condição desses indivíduos e não os ajudam e não os vê como excluídos à força. Não vê que ele é um cidadão como ele próprio e que ele poderia estar no lugar do outro ou junto com ele quando ele tivesse uma não-vida, ou seja, quando não tivesse mais direitos de cidadão. Então, as implicações dessa tese são vastas e desafiadoras. A universalidade da biopolítica agambeniana sugere que as distinções entre regimes democráticos e autocráticos podem ser menos nítidas do que se supõe, com a potencialidade do Homo Sacer espreitado em todas as formas de governo em todos os lugares do mundo. A normalização do estado de exceção implica uma dissolução progressiva do direito como mecanismo de proteção, transformando isso em um instrumento maleável nas mãos de um soberano de um Estado profundo. A fragilidade da cidadania exposta e a condição de vida nua se manifesta em fenômenos contemporâneos como crise de refugiados, detenções de Guantánamo, respostas estatais a pandemias, respostas a todas as outras coisas que englobem o corpo da sociedade. No campo da filosofia e da ética, Agamben provoca um debate sobre a natureza da responsabilidade e da agência em um mundo onde a ética tradicional perdeu seus fundamentos. Sua visão é uma ética que não reconhece culpa nem responsabilidade, e sua proposta de uma política por um meio puro e uma forma de vida inoperantes geram questionamentos sobre a capacidade de resistência e transformação política. Se você ficar quieto e nada acontecer, em estado contemplativo, não que tenha alguma coisa contra a contemplação, mas em estado contemplativo apenas existindo, você vai ser levado de roldão. Críticos como Levinas e Grossman oferecem contrapontos importantes, enfatizando a responsabilidade para com o outro e a importância da bondade sem sentido em interações concretas, sugerindo vias éticas mais engajadas. Bom, esses filósofos eles estão engajados em lutas políticas. Não que eles sejam de esquerda, de direita, qualquer coisa. Eles estão resistindo a um Estado que está passando por cima deles. Eu não sei se o Agamben dá essa proposta de você não se engajar. Entendeu? Não sei se ele está numa política como a do o cara lá da Índia, lá, da não violência. Acho que ele não quer impactar esse Estado, mostrando que os excluídos têm voz, juntar os excluídos e tal. Eu tenho a impressão que ele não está sugerindo que a gente seja assim. Eu acho que ele está dizendo que nós estamos apacentados. É isso que eu estou entendendo, mas eu teria que ler um pouco mais para entender isso aí. A estética e a literatura, por sua vez, tornam-se campos essenciais para explorar e dar voz a essa vida nua
e as zonas de indistinção. Artistas e escritores como Kafka, Celan, Sackler, Spector e Camus, embora com abordagens diferentes, representa a desumanização, a marginalização e a luta pela expressão em face do indizível. A estética da ausência e o desafio da representação da vida nua revela os limites da linguagem e da imagem, mas também sua potência para testemunhar e talvez para subverter as lógicas de poder. Em suma, o legado de Agamben é de um pensador que nos força a confrontar as verdades incômodas da política moderna, desvelando raízes arcaicas da soberania de suas manifestações contemporâneas. A gente pode discordar dele, mas ele teve o mérito de trazer isso à tona. Embora seu pessimismo e elusividade de suas propostas para uma política além da biopolítica sejam pontos de crítica, e a profundidade de sua análise permanece indispensável para entender o mundo e os desafios éticos, políticos e jurídicos de nossa vida contemporânea, onde a linha entre a vida protegida e a vida matável é constantemente redefinida. Seu trabalho continua a ser um convite à reflexão crítica sobre as estruturas de poder que moldam nossa existência e a busca de formas de vida que resistam à redução à mera sobrevivência do ser. Muito bem. Finalizamos um texto difícil, reconheço que ele é difícil, espero que você tenha gostado, que nós possamos refletir sobre isso e ver o quanto que isso está acontecendo em larga escala mundo afora. Fomos envolvidos por isso aí hoje em dia é muito mais geral, que isso congrega uma civilização de 8 bilhões de pessoas, né? Com algumas que perderam seus direitos, que mudaram seus países, que estão presas, que são condenadas por crimes que não cometeram, simplesmente por causa de uma excepcionalidade de Estado. Aqui na América Latina tem muito disso, e outros continentes também. Bom, gente, muito obrigado pela sua atenção. Ficamos por aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que haja discussão. Eu preciso de engajamento. Eu sei que essa ideia é difícil, mas passa para frente. E assine o nosso canal se você for novo por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Nós finalizamos agora. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Obrigado.